Uma questão muito importante e que vem sendo debatida há muitos anos aqui na América Latina e no Brasil também é a questão do nacional-estatismo. E é essa questão que eu quero trazer hoje para o nosso debate. Eu esclareço logo de saída que eu não uso o termo populismo. O termo populismo é um termo associado à ladroeira, à corrupção, tudo que de mal existe na política, dizem que é populista, não? A demagogia, a irresponsabilidade, a corrupção. Então, esse termo, a meu ver, é um termo armadilhado, não serve para estudar essa questão que eu chamo de nacional-estatismo, a tradição nacional-estatista. Por quê? Porque, de um lado, aciona a referência nacionalista, que é muito forte na América Latina e no Brasil, e, por outro lado, aciona a referência do Estado, um Estado intervencionista, um Estado controlador e que é defensor dos direitos das classes populares, compondo uma aliança de classes sociais diferentes em busca da afirmação nacional, com o Estado num papel de liderança. Então, essa tradição, que eu acho melhor chamar nacional-estatista, porque corresponde mais à realidade do processo e não está marcado pelo tom pejorativo, né, que tem a palavra populista. Essa tradição ela tem raízes históricas muito consideráveis no nosso continente e no nosso país. Houve uma primeira onda na América Latina liderada aqui no Brasil por Getúlio Vargas, na Argentina por Juan Domingo Perón e no México pelo general Cárdenas. Aliás, é interessante observar como a presença dos militares é forte nessa primeira onda e depois essa coisa vai se reproduzir a longo prazo. Perón era oficial do Exército, Cárdenas era oficial do Exército e Getúlio, embora sendo um civil, construiu a ditadura liderada por ele, a do Estado Novo, com base fundamental nas Forças Armadas. Essa onda refluiu, mas logo em seguida veio, nos anos 50, uma outra onda que teve como momentos altos a Revolução Boliviana de 1952, protagonizada pelo movimento nacionalista revolucionário, que assumiu inclusive o poder. Foi um momento importante na Bolívia, o exército chegou a ser dissolvido, empreendeu-se uma reforma agrária muito importante, então essa revolução depois foi incorporada pela ordem vigente, mas foi um momento importante. E também nos anos 50 nós tivemos o segundo governo Vargas aqui no Brasil, culminando no seu suicídio. Em Cuba, o triunfo da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, nos seus inícios, ou melhor, no seu desdobramento e na sua vitória, ela representava, ou poderia ser representada, eu a represento assim, como uma ala de extrema esquerda do nacional-estatismo latino-americano, que depois se transforma, sofre uma metamorfose e se transforma numa revolução socialista. Mas Cuba, originalmente, a Revolução Cubana, o programa dela era um programa que estava nos parâmetros da tradição nacional-estatista. Posteriormente, o próprio triunfo da Revolução Cubana vai impulsionar novas experiências aqui no Brasil. A gente teve o movimento pelas reformas de base, a presidência do João Goulart, e que se inscreve bastante bem nessa tradição, o brizolismo, né, que era uma ala esquerda dessa tradição, e finalmente veio o golpe de 64, que parece matar essa tradição definitivamente. Inclusive eu ouvi um intelectual renomado na época, nos anos 60, né, o Ottaviani, que fez um livro chamado O Colapso do Populismo. Todas as esquerdas que se criaram depois da ditadura se instaurar no Brasil em 64, e sobretudo as alas mais revolucionárias da esquerda, essas alas usavam esse termo populismo para desqualificar essa tradição, e elas estavam convencidas de que o populismo tinha morrido definitivamente. Porém, na América Latina, nos anos 70, que foram anos
de triunfo de várias ditaduras no nosso continente, você teve outras experiências nacional-estatistas muito relevantes. Por exemplo, no Peru, com o Velasco Alvarado, no Panamá, com o general Omar Torrijos, na própria Bolívia, o general Torres. Ou seja, esses experimentos continuavam a se desdobrar, apesar de derrotas eventuais. E, finalmente, nós tivemos uma outra grande onda nacional-estatista, iniciada aí no final dos anos 90, com o triunfo do Hugo Chávez, na Venezuela, que se espalhou depois pelo Equador, pela Bolívia, com Morales, Nicarágua, o triunfo da Revolução Sandinista, que se aproximou muito desses parâmetros, e o próprio Lula pode ser visto como uma ala, o lulismo, né, o dilmismo pode ser visto como uma ala moderada, mais moderada, mas os Kirchners, né, o casal Kirchner, também alas mais moderadas, mas também comprometidas com esses parâmetros gerais do nacional-estatismo. Então, essa força dessa tradição, e o caráter popular, essas lideranças todas que eu citei, foram lideranças que passaram a história como referências para os movimentos populares, para as classes populares. Esses líderes são todos identificados com momentos de conquistas importantes, avanços significativos na história das classes populares. Ou seja, temos aí, diante de nós, uma tradição que hoje declinou muito, muito rapidamente, não é? No Brasil, na Argentina, nos Andes, não é? Você tem o Maduro, que é uma espécie de caricatura desse processo todo, o sandinismo ali também enfrentando muitas dificuldades, inclusive recorrendo à repressão aos movimentos populares, mas é um fato inquestionável, depois dessa onda crescer muito e parecer invencível, né, ela decresceu de maneira muito rápida. De sorte que isso nos coloca o desafio de pensar essa tradição não só pelos seus aspectos positivos, incontestáveis, mas também pelos seus limites e pelas suas contradições internas que favorecem esses processos de, como se a coisa muito forte que de repente se liquefaz, como houve aqui em 64, né? O PTB e o Jango pareciam muito fortes e subitamente caíram quase sem oferecer resistência. Então, numa outra gravação, num outro momento, num próximo momento, eu vou tentar explorar as contradições e os limites dessa tradição em que a gente precisa realmente estudar e compreender melhor. Inscrevam-se no canal, porque a partir daí vocês receberão notificações tão logo uma nova gravação seja feita. Fique conosco, contamos com suas sugestões e críticas.